Olá pessoal, continuando então as nossas aulas sobre os autômatos finitos não determinísticos. Então esse vídeo aqui é a continuação do anterior. Você lembra que na nossa aula anterior, nosso vídeo anterior, a gente terminou com uma pergunta, né? Com uma questão. Com duas questões na verdade. A intenção desse vídeo é tentar responder, discutir um pouco sobre essas questões. Bom, como sempre a gente sugere uma leitura referente ao vídeo, então para este vídeo a leitura é dessas sessões aí, 2.3.5 até 2.3.7, sendo essa última uma sessão só de exercícios. Bom, então as perguntas que a gente fez foi essa: todo FD é um FN? Depois a gente perguntou se todo FN é um FD. Então, para a primeira pergunta, todo FD é FN, a gente já fez uma breve discussão e concluiu o seguinte: um FD ele pode ser considerado um FN porque na verdade o FD ele é um caso particular de um FN. Então, se a função de transição dada a função de transição de um FD que recebe um estado Q e uma transição e um símbolo A te leva a um estado P, então para o FN correspondente, a função de transição seria a mesma, recebendo o estado Q e o símbolo A e levando a um conjunto de estados formado somente por um estado, que é o estado P. Né? Então, o FN, né, um FN está sempre dentro de um conjunto com um único estado. Então, uma transição de um FD te leva somente a um estado, então o FN correspondente seria o FN cujas transições também só te levam a um estado. O FN não obrigatoriamente as transições precisam te levar a mais de um estado, isso é uma possibilidade que o FN te dá, mas não é obrigatório. Então o FN é considerado sim um caso particular de um FD. Para a segunda pergunta, todo FN é um FD, a gente entendeu que a forma correta de interpretar essa pergunta é: dado um FN, será que dá para criar um FD ou construir um FD que aceita a mesma linguagem daquele FN? Então a pergunta seria exatamente essa: dado um FN, será que eu consigo construir um FD que aceita a mesma linguagem? Então, curiosamente e surpreendentemente, a resposta é sim. Né? Então, já respondendo aqui a pergunta, a resposta é sim. Então, para qualquer FN, existe um FD que aceita a mesma linguagem. Então, o que a gente vai ver nesse vídeo é exatamente o processo de conversão, né? Uma estratégia de conversão de dado FN, como é que consigo ter o FD correspondente. Tá certo? Então, vamos pegar como exemplo aquele mesmo FN lá do tabuleiro, quem já conhece bem. Então, vamos pegar o FN do tabuleiro e a ideia ao longo desse vídeo é a gente fazer essa conversão do FN do tabuleiro para um FD que aceita a mesma linguagem do tabuleiro. Então, para fazer essa conversão, a estratégia que a gente vai ensinar nesse vídeo é a seguinte: eu vou, em geral, para fazer essa conversão, a melhor representação do autômato é usando a tabela mesmo, tabela de transição, fica mais fácil de visualizar e de fazer realizar os passos. E do lado esquerdo, você observa aí que eu tenho aquela mesma tabelinha de transição do FN, a gente já conhece bem. Do lado direito, eu vou montar a tabela de transição do FD correspondente. Bom, os símbolos são os mesmos, V e P, né? Então V e P são símbolos do FN, V e P serão símbolos do FD. Então a estratégia que eu vou usar aqui é a seguinte: então para cada estado, né, para cada estado do FN, eu vou tentar construir aí um conjunto de estados para o FD, para no final das contas ter essa correspondência entre os dois. Então eu vou começar pelo estado inicial. Então o estado inicial do FN é 1, e o estado inicial do meu FD também será 1. Observe que a notação que eu estou utilizando aqui para o FD é usando as chaves, como se fosse conjunto mesmo. Então, isso é só uma notação para a gente perceber que existe essa distinção, né, entre um FN e um FD. E toda vez que a gente usar essa notação de conjunto aqui no FD, apesar de a gente estar vendo aqui dois símbolos, isso aqui para mim vai ser um único estado. Então, esse estado 2,4 entre chaves, né, do conjunto 2,4, para mim é um único símbolo. Então, a interpretação que eu tenho é a seguinte: dado o estado inicial 1, o FN me leva aos estados 2 e 4. O FD me levará ao estado 2,4. Então isso aí é para ser interpretado, vou dizer isso mais uma vez. Isso aqui deverá ser interpretado como um único estado, afinal de contas o FD ele só aceita um estado, né, para cada transição. No FN, estado 1, símbolo P me leva ao estado 5. No FD, estado 1, símbolo P me leva ao estado 5 também. Tá bom? Então, para os próximos estados, aí entra aqui a dica. Só vou considerar os estados nos quais realmente o FD pode estar. Então, os estados que eu já produzi aqui foram esses: 2,4, um estado, e o estado 5. Então, eu vou pegar o 2,4 e o estado 5, e aí eu vou, a partir deles dois, continuar construindo meu FD.
Então vamos lá, 2,4. Esse estado aqui me levará a quais estados no FD? Então eu tenho que olhar para o FN de novo, olhar para o 2 e depois olhar para o 4. 2 com V me leva ao 4, 6. 4 com V me leva a 2 e 8. Então eu vou juntar esses dois, 4, 6, 2 e 8. E vou ter o 2, 4, 6, 2, 4, 6 e 8. De novo, 2, 4 com P, agora com P, né? 2, 4 agora com P. 2 com P, 1, 3, 5. 4 com P, 1, 5, 7. Juntando os dois, 1, 3, 5, 1, 5, 7, eu vou ter 1, 3, 5, 7. Essa junção aí não vai, eu não vou usar, não vou, apesar de aparecer repetido, né? 1 e o 5, eu não vou repetir aqui, né? Basta mostrar uma vez. Então, surgem aí dois novos estados. Mais uma vez, 2, 4, 6, 8 é um estado do FD, 1, 3, 5, 7 é outro estado do FD. E com 5 agora, 5 com V. 5 com V, 2, 4, 6, 8. 5 com P, 1, 3, 7, 9. 2, 4, 6, 8, 1, 3, 7, 9. Surgiram aí dois novos estados. 2, 4, 6, 8. Aqui embaixo. E 1, 3, 7, 9. Na verdade, com 2, 4, eu tenho 2, 4, 6, 8, que é esse aqui que aparece aqui. Tem 1, 3, 5, 7 que aparece aqui embaixo. E com 5, eu tenho 2, 4, 6, 8 também. Não preciso repetir. E 1, 3, 7, 9. 1, 3, 7, 9 contém o estado 9. E você lembra que o estado 9 no FN era um estado final. Portanto, 1, 3, 7, 9 também será um estado final do FD. O procedimento agora se repete. 2, 4, 6, 8 com V. Eu vou ter que juntar, tem que ter atenção para juntar tudo, né? 2, 4, 6, 8 com V. 2 com V, 4, 6. 4 com V, 2 e 8. 6 com V, 2 e 8. E 8 com V, 4, 6. Juntando tudo, eu vou ter 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 com P. 2 com P, 1, 3, 5. 4 com P, 1, 5, 7. 6 com P, 3, 5, 9. 8 com P, 5, 7, 9. Juntando tudo, 1, 3, 5, 7, 9. Surgiu aqui novo estado, né? 1, 3, 5, 7, 9. Ele contém o 9, portanto ele também é um estado final. Próximo, 1, 3, 5, 7. Procedimento se repete, aqui é só mais ter atenção mesmo, porque tem muito número envolvido. Mas o procedimento é o mesmo. 1, 3, 5, 7. Aí de 1 por 1, né? 1 com V, 2, 4. 3 com V, 2, 6. 5 com V, 2, 4, 6, 8. 7 com V, 4 e 8. Juntando tudo, 2, 4, 6, 8. E 1, 3, 5, 7 com P, se você notar, 1, 3, 5, 7, todos eles... 1, 3, 5, 7 não, 1, 3, 7, 9. 1, 3, 7, 9, todos eles te levam só ao 5. Portanto, 1, 3, 7, 9 com P te leva só ao 5. O 5 já existe aqui em cima. O 2, 4, 6, 8 também já existe aqui em cima. Não surgiram nenhum novo, não surgiu nenhum estado novo. 1, 3, 5, 7, 9. Vamos lá. 1, 3, 5, 7, 9. Com V, todos os pares. 2, 4, 2, 6, 2, 4, 6, 8, 4, 8, 6, 8. 2, 4, 6, 8, portanto. 1, 3, 5, 7, 9 com P. Vai dar todos os ímpares, né? 1, 3, 7, 9 dá 5 e o 5 dá 1, 3, 7, 9. Juntando tudo, 1, 3, 5, 7, 9. Bom, 2, 4, 6, 8 já existe. 1, 3, 5, 7, 9 também já existe aqui. Não surgiu nenhum novo estado. Portanto, terminou aí meu autômato, meu FD, né? Minha representação de FD. Eu tenho aí, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados, menos do que o FN. Mais uma vez, né? Cada conjuntinho desse no FD se torna um estado. Eu tenho dois estados finais, porque são dois deles que tem o 9, que é o estado final lá do FN. Bom, como eu tinha dito, o FD correspondente ao FN é aquele que aceita a mesma linguagem. Então a gente pode fazer um breve teste aqui com algumas strings e ver se realmente elas são aceitas ou não. Quer dizer, quando ela não for aceita no FN, ela não pode ser aceita no FD. E quando ela for aceita no FN, ela também tem que ser aceita no FD. Vamos lá, PPP. PPP no FN, eu começo do 1, com o P vou para o 5, 5 com o P vou para 1, 3, 7, 9, e com o P de novo, tanto 1 quanto 3 quanto 7, 9 me leva ao 5. Né? Então me leva ao 5, 5 não é aceito, portanto PPP não é aceito. PPP no FD, 1 com P me leva ao 5, 5 com P me leva 1, 3, 7, 9, e 1, 3, 7, 9 com P me leva ao 5, e 5 não é aceito. Então, aí deu ok. PVP, 1 com P me leva ao 5, 5 com V, ou a 2, ou 4, 6, ou 8, e 2, 4, 6, 8 com P me leva, aí vamos ver se a gente consegue aqui sem se perder, né? Com P, né? 2 com P, 1, 3, 5, 5 com P, 1, 3, 7, 9, vamos lá, sem se perder aqui. Então vamos lá, de novo aqui, né? Para a gente não se perder. PVP, né? Então 1 com P é 5, 5 com V, os pares, 2, 4, 6, 8, e 2, 4, 6, 8 com P, então vamos lá, os pares, né? Então, com P, 1, 3, 5,
157 aqui, 359, 579, ou seja, 13579. Eu posso chegar num desses 5 estados. Portanto, o PVP vai ser aceito, porque tem um 9 envolvido. Vamos lá, como é que seria PVP no FD? 1 com P dá 5, 5 com V, 2468, 2468 com P, 13579, 13579 ele é aceito. Ok? Por último, VPP, 1 com V dá 2 ou 4, 2 ou 4 com P, 13579, ou seja, 13579, 135.7, desculpe, e 135.7 com P, eu tenho 5, tenho 5, tenho 1.379 e tenho 5, ou seja, 1.3579. Portanto, ele é aceito porque o 9 está no meio. VPP no determinístico. 1 com V, 2.4, 2.4 com P, 1.357 e 1.357 com P, 1.3579, que também é aceito. Bom, você pode tentar fazer isso no papel, né, mais devagarinho, assim, só falando, talvez fique um pouquinho mais complicado de entender, mas você pode pausar o vídeo, fazer no papel, e você vai notar que realmente, para esses 3 exemplos, deu certo. Né? Quando foi aceito num, foi aceito no outro, quando não foi aceito num, também não foi aceito no outro. Tá bom? Então, continuando aqui. Então, aqui, assim, eu vou só formalizar, portanto, essa estratégia. Então, eu vou dizer assim, ó, dado um AFN com estados Q, entrada sigma, função de transição delta-n, estado inicial Q0, estados finais F, construir o AFD, você deve construir o AFD com. Bom, os estados do FD serão conjuntos formados pelos estados do FN. Então, você lembra que os estados do FN do tabuleiro eram 1, 3, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, os estados do FN, e os estados do FD foram sempre alguns conjuntos. 5 sozinho, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8. Então, esses conjuntos formavam os estados do meu FD. Esses conjuntos pertencem ao conjunto das partes do FN. Né? Lembra do conjunto das partes? O conjunto das partes são aqueles conjuntos formados por todas as possibilidades de conjuntos formados por aqueles elementos do conjunto Q. A entrada, as entradas são os mesmos, o alfabeto é o mesmo, o estado inicial também é o mesmo, só que com as chaves, né? E os estados finais são aqueles estados que dentro dele contém o estado final do FN. Né? Então, no tabuleiro, o estado final era 9, então todo estado do FD que tiver o 9 no meio também é considerado o estado final. Bom, então, como eu tinha dito no slide anterior, os estados do FD são sempre subconjuntos dos estados do FN. Então, por exemplo, no tabuleiro, já tinha dito isso, 1 a 9 são os estados do FN, e para o FD, os estados do FD são esses, eu acho que está faltando aqui, né? Eu não coloquei todos, mas seriam alguns deles. 1, 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8, mas tem outros também. Cada estado do FD deve ser lido como um símbolo único. Então, mais uma vez, falei isso bem uns 10 vezes já, mas só para reforçar. Cada elemento desse, cada conjuntinho desse, na verdade, é um estado. Existe até uma notação, uma forma também de escrever esse FD com a notação sem usar chave, só usando só os números. Então, por exemplo, aqui seria 1, aqui seria 2, 4, tipo 24, né? Aqui seria 5, aqui seria 2, 4, 6, 8, tudo junto, sem vírgula, sem chaves. Também é uma forma de denotar e fica até talvez mais fácil de visualizar que é um estado só, né? Tá bom? Então, aqui é só uma definiçãozinha mais formal. A função de transição do ΔD, né, do autômato determinístico, ela é definida como sendo ΔD do conjunto, desses conjuntos Q1, etc, até QK, né, dado um símbolo A, que é a união exatamente dos elementos, dos estados lá do FN. Tá bom? Então, por exemplo, no FD, 2, 4 transição P te leva ao estado 1,357 no FD. Isso porque no FN eu tenho a transição 2 com P, que me leva a 1,35, e a transição 4 com P, que me leva a 1,57. Então, juntando 1,35 com 1,57, eu tenho 1,3579. Tá bom? Então, essa explicação aqui seria a explicação formal desse processo que ocorre aqui. Tá bom? Então, encerramos aí esse nosso vídeo sobre esse procedimento de conversão. Então, a gente vai ter alguns exercícios. Vamos fazer na sala alguns exercícios para a gente fixar bem essa parte aí de conversão. E com isso a gente fecha esse segundo vídeo aí sobre autômatos finitos não determinísticos. Tá bom? Então, até aí a próxima aula, até o próximo vídeo.